do nosso Mestre Jesus, do meigo e doce Rabi da Galileia. E isso faz com que a gente tome um novo ânimo, né? Porque quando a gente vai falar Senhor, Senhor, eu tenho que falar Senhor, Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu cumpri com a minha missão. Eu me esforcei para ser uma pessoa melhor. Quando a gente escuta aquela passagem de Jesus em que ele fala: quando me deste, quando eu senti frio, tu me destes o de vestir. Quando eu senti fome, tu me deste o de comer. E a pessoa retruca e fala: mestre, quando é que eu fiz isso? Ele fala: em verdade eu vos digo, toda vez que tu fizeste a um dos meus irmãos, foi a mim que tu fizeste. Então, gente, a grande sacada é a prática da caridade. Quando a gente lê na casa espírita, né, fora da caridade não há salvação, aqui deve ter, se não tiver, ali, fora da caridade não há salvação, a gente encontra que só através da prática da caridade verdadeira, é que a gente vai conseguir o quê? Chegar próximo a essa porta estreita. Então nós já temos hoje a facilidade de ter tudo isso pronto para a gente. Quando a gente lembra da primeira revelação que a gente estuda e fala e vê que é Moisés, que a gente vê que Moisés era um grande legislador, que ele pegava nós que estávamos lá naquela época, que ainda éramos endurecidos, nós tínhamos o quê? O controle da lei. Moisés criou a ideia, né, para os hebreus, do monoteísmo, de um Deus único. Né, e foram aquelas pessoas que foram escolhidas, mas que não serviram ao banquete do Cristo, como ao banquete do rei, como nós lemos aqui. Aí vem o advento do Cristo, a personificação do amor. E nós estávamos lá como espectadores, tanto na época de Moisés, como na época do Cristo, escutando o quê? A palavra de amor e de caridade. E hoje nós temos a nossa terceira revelação, o Consolador Prometido, que está lá em João, que é a doutrina espírita. E a nossa doutrina espírita hoje é fácil, como diz meu filho, é suave, é tranquilo ser espírita hoje. Nós não sofremos como os primeiros cristãos nas catatumbas, onde eram perseguidos, como muitos foram queimados, como muitos foram ateados fogo no poste, como muitos foram jogados ao óleo. Hoje não, nós temos uma casa bonita, confortável, com uma cadeira macia, uma biblioteca ali embaixo disponível, com uma porção de pessoas que estão aqui disponíveis a te ouvir, a te escutar, a ter uma palavra amiga. Então é fácil hoje. Hoje a gente não pode dizer: Senhor, eu não sabia. Não tem como falar Senhor, Senhor. Não, eu tenho que virar para o Senhor, para o Cristo, falar: Senhor, o que queres que eu faça? Sendo que nós já temos a resposta do que Ele quer que nós façamos. O que é? É a prática da caridade, é a nossa transformação, é que nós consigamos transpassar aquela porta estreita, para que nós vivamos em paz. Por que ser bom? Por que buscar a prática da caridade? Por que se conhecer? Pela tranquilidade que nos dá, pela grande paz de espírito que não tem preço. Como é bom, gente, ajudar. É bom ser ajudado, mas é muito melhor ajudar. A gente remota aquela oração de São Francisco que fala: é dano que se recebe, né? É amar amar do que ser amado, é perdoado que ser perdoado. Então tudo isso nos condiciona o quê? A uma pessoa melhor, a ser melhor, né? E seguindo aqui, a gente vê que todos os que reconhecem a missão de Jesus dizem: Senhor, Senhor. Mas de que serve lhe chamarem de mestre, se não lhes seguem os preceitos? Aí que está, né, gente? A gente quer ser bom, a gente quer ser como Cristo, a gente quer ser como Chico, a gente quer ser como esses espíritos que existem, né? São pessoas que se iluminaram tanto, que acabam a nos iluminar de uma certa forma. A gente lê nas obras do Kardec que o único exemplo que nós temos é o Mestre Jesus. Esse sim é perfeito. Mas quando a gente vê uma pessoa que trabalhou tanto em função do próximo, como eu disse, que se iluminou tanto, que a luz dessa pessoa acaba nos influenciando. São os chamados santos, né? Que a gente tem pela nossa estrada. E a gente sempre tem, gente, uma pessoa ao nosso lado que estende a mão. Sempre vai ter.
É quando a gente lembra do que o Cristo falou: pedis e obtereis, buscai e achareis. Sempre vai ter uma pessoa a lhe estender a mão. A gente lembra do que Maria falou para Chico, né? Tudo passa, isso também vai passar. Porque não há dor que seja eterna, não há sofrimento que dure para sempre. Ainda mais para nós que somos os chamados, os escolhidos do Pai. Nós temos essa responsabilidade. Nós somos herdeiros de Deus. Nós somos herdeiros do quê? Disso tudo que está aqui. Isso tudo, gente, e está tudo dentro da gente. O estado de espírito que vai definir o seu paraíso interno, ou as suas tormentas também internas. Então, cabe a gente escolher. Né? Muito se pedirá àquele que muito recebeu. Aí a coisa começa a apertar para a gente, né? Quando a gente descobre, quando a gente lê isso, ó, o servo que souber da vontade do seu amo, que entretanto não estiver pronto e não fizer o que ele queira, será rudemente castigado. Claro que isso é uma figura alegórica, né? Mas como que nós chegaremos e falaremos: eu não sabia. Né? Porque quando você não sabe, ainda tem a desculpa, né? Olha, eu não fiz porque eu não sabia. Mas a partir do momento que nós somos beneficiados por essa doutrina maravilhosa, pelo Consolador prometido pelo Cristo, o que eu vou falar? A gente tem que pensar em qual vai ser a nossa resposta. Então, gente, não há mais desculpa. A gente escuta muito desculpa, ou então a gente dá muita desculpa quando a gente chega atrasado no trabalho, ou então quando a gente tira uma nota vermelha numa prova e tem que explicar lá para o pai, para a mãe. Então a gente sempre dá um jeito de escamotear a verdade. Mas, com a minha consciência e com o Pai, não tem como. Eu não tenho como virar para eu mesmo, para mim mesmo, e falar agora assim: você é um garoto, uma pessoa perfeita. Garoto é até brincadeira, né, Luiz? Você é um senhor perfeito. Eu não tenho como falar isso porque eu sei da minha situação. Quiçá falar para quem? Para nosso Criador. Então não tem, gente. Eu costumo brincar que mais cedo ou mais tarde a fatura vai chegar. Né? Não tem como extraviar. Essa fatura das relações conosco mesmo e com o Criador, ela um dia chega. Né? Então, tenham a certeza, né? Que aquele que não tenha sabido da sua vontade e fizer coisas dignas de castigo, menos punido será. Não é o nosso caso, porque hoje a verdade bate à nossa porta, né? A verdade chega de forma muito fácil para a gente. Como o próprio Pai disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Prosseguindo, nesse mesmo tema, a gente vinha a este mundo para escrever um juízo, a fim de que não vejam os que vêm se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo essas palavras, lhe perguntaram: também nós então somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não tereis pecados, mas agora dizeis que o que vedes, e é por isso que em vós permanece o vosso pecado. Está lá em João. Quer dizer, nós sabemos, volto a falar para vocês, nós sabemos das nossas necessidades. Gente, a hora é agora. Eu não posso colocar na conta do próximo aquilo que é meu dever fazer. Eu não tenho como transferir a minha responsabilidade. Se cada um fizer a sua parte, a gente vai ter um mundo melhor. A gente vai ter um estado de tranquilidade muito maior. Né? Quando a gente fala dar-se-á àquele que tem, que está lá no item 13 desse mesmo capítulo, porque aquele que já tem, mais lhe dará. É muito claro, não é? É muito fácil para isso. É muito mais fácil o Divaldo ajudar uma criança necessitada do que o próprio Guaraci. Ele já tem esse perfume da caridade. Mas eu tenho a responsabilidade, assumida com o Pai, de também fazer esse serviço. Porque é comum para todos nós que nós o quê? Que nós façamos a caridade, que nós busquemos o próximo, busquemos ajudar. Então, dar-se-á mais aquele que tem. Parece que é uma coisa assim, muito sem nexo a primeiro princípio. Se eu já tenho, para que eu vou receber mais? Mas o Cristo fala sobre o quê? Sobre o amor. E realmente é uma grande verdade, né?
O nosso presidente aqui da casa sempre fala que aonde ele está andando, alguém vem pedir alguma coisa a ele. Ele fala, eu estou passando pela rua, vem alguém e me pede alguma coisa. Por quê? Porque sabe que ele vai doar. Então os Espíritos te direcionam. Então você se dá passe numa pessoa de coração, com grande vontade, você que atende o necessitado, você pode ter certeza que daqui a pouco vai ter 2, vai ter 3, vai ter 4, porque há essa necessidade. Então, quando o Emmanuel fala para o Chico que trabalho nobre gera trabalho nobre, é por causa disso. Entremos no serviço do Senhor, entremos no serviço da caridade, e isso tudo vai acontecendo, e cada vez você vai trabalhando mais, e cada vez você vai se doando mais, e cada vez você vai se sentindo mais feliz, cada vez mais você vai se afastando daquelas coisas que te prendiam à terra, de alguma forma, você vai se desmaterializando, e cada vez mais servindo, porque o verdadeiro salário que a gente vai receber é o sorriso, é a gratidão, não aqui na terra, né? Não fazer para receber aqui, mas sim para você se sentir como parte da criação. Você deixar o Cristo que há dentro de você aflorar, porque nós somos capazes, nós podemos sim. Nós temos essa responsabilidade de servir o próximo, nós temos essa responsabilidade de primeiro nos amar, para depois amar o próximo, mas o exercício de se doar, o exercício de você estender a mão, o exercício de você servir, lhe aproxima cada vez mais de quem? Dos bons espíritos, onde você entra num estágio de tranquilidade, de dever cumprido, que não há nada que possa apagar isso. Pelas suas obras é que se reconhece o cristão. Bastará dizer, sou cristão, para que alguém seja seguidor do Cristo? Quem dera, né? Aí o que nós iríamos fazer? Nós iríamos todos aqui gritar, né? Sou cristão, Deus seja louvado. Se fosse só isso, nós faríamos um jogral aqui, igual na época da escola, e estaria todo mundo bem, né? Mas não adianta falar. A palavra, ela vai e o vento leva. Agora, as obras, ela fica. Quando você para analisar que o Cristo não escreveu nada, ele exemplificava o amor, era a personificação do amor, né? O Cristo é, até hoje, a personificação do amor. E nós? O que nós temos o que nós já fizemos, o que nós estamos fazendo? É a pergunta que a gente tem que fazer. O que eu faço para mim? O que eu faço para o próximo? Quem é o meu próximo? Aquele que está próximo de mim? Aquele que está ao meu lado? Aí a gente vai parar para pensar na situação de que todos nós fazemos parte de uma família, a família universal. Sei que isso está muito longe de acontecer. A gente ainda tem muito preconceito, a gente ainda discrimina demais, a gente julga demais, a gente já julga e já determina a sentença. E com tudo isso, a gente vai o quê? Deixando de agir, deixando de trabalhar no bem, perdendo muitas das vezes uma oportunidade que é essa de nós estarmos encarnados. Muitas pessoas retornam ao túmulo da mesma forma que chegou aqui. Ou seja, nós pegamos uma vida e vivemos o quê? A passeio. Muitas das vezes, a gente não aproveita as oportunidades que nós temos no dia a dia. E o tempo passa. E não adianta que o tempo vá embora. A oportunidade que passou não volta mais. Mas, enquanto espíritas que somos, nós sempre acreditamos o quê? No renascer, da nova oportunidade, do novo dia, da necessidade que nós temos de todo dia acordar e orar ao Pai, pedindo que Ele nos dê força, pedir que Ele nos dê oportunidade, pedir que Ele nos leve no caminho do bem. E o bem chega para a gente. A oportunidade de trabalho, a oportunidade de edificar obras. Quem dera nós pudéssemos sair salvando o mundo. Quem dera, seria muito bom. Mas façamos a nossa parte dentro das nossas possibilidades. A gente sabe que nós não podemos criar asas e voar. Mas nós podemos fazer a nossa obrigação.
com aquele que está mais próximo da gente, dentro da nossa própria família, onde estão os maiores amores e também os maiores desamores, dentro do convívio fraterno que nós temos dentro da casa espírita, não é? Onde nós somos compelidos a o quê? A falar de amor e de caridade, muitas das vezes com aquelas pessoas que não nos são gratas, mas que está na qualidade de irmãos dentro da casa espírita, como acontece nos nossos lares, como acontece nos nossos familiares. Nem sempre nós estamos ao lado de anjos. E uma grande reflexão é se nós sempre somos anjos com o próximo. É muito fácil a gente julgar um relacionamento colocando sempre a outra pessoa na situação de quê? De carrasco, de mal. E nós? Qual é a nossa posição nesse relacionamento? Qual é a nossa posição na sociedade, nas relações sociais que sempre geram algum tipo de atrito? Aí, enquanto espírita, nós temos o quê? A responsabilidade de sermos o quê? Pacientes, indulgentes, amigos, perdoar, não 490 vezes, mas perdoar infinitas vezes. Então é importante que nós possamos descobrir que nós somos espíritos o quê? Com essa determinação e com esse amor. Quando a gente fala das nossas obras, a gente faz uma grande pergunta: o que eu já fiz pelo próximo? O que eu venho fazendo pelo próximo? O que eu faço por mim? Será que eu levo uma vida egoísta? Será que a dor do outro me comove? Será que eu tenho empatia pelo outro? Será que o sofrimento do outro vai me incomodar? Será que eu vou fazer alguma coisa para que isso mude? Então, gente, o momento é sempre agora. A gente não pode olhar para trás, a gente olha para trás só para evitar que a gente cometa o mesmo erro. Mas olhamos para frente, vamos fazer um marco em nossas vidas e começarmos a trabalhar, incessantemente. Abri, pois, o ouvido e os corações, meus bens amados, cultivai-vos a árvore da vida, cujo fruto dão a vida eterna. Os frutos do trabalho, do amor e da caridade te garantem a vida eterna de quê? De plenitude, de paz, não é? Aquele que a plantou vos concita a tratá-la com amor, que ainda vereis dar com abundância os seus frutos divinos. Pelas suas obras é que se reconhece o cristão. Se nós fôssemos julgados pelo que a gente tem feito, se hoje, agora, eu fosse chamado pelo Pai e fosse fazer a contabilidade divina, eu estaria com saldo devedor, com saldo credor? Como eu chegaria do outro lado se eu desencarnasse agora? É uma pergunta que ninguém vai desencarnar aqui agora não, mas é uma pergunta que a gente tem que fazer. Como eu chegaria do outro lado? Chegou, a gente tem que fazer esse balanço, Então, muitos os chamados e poucos escolhidos. Por isso, essa frase. Porque todos nós somos chamados. Agora, somos escolhidos? Tem um André Luiz, no livro O Endereço da Paz, tem uma página que chama-se O Que Interessa. Olha que interessante, gente. As ocorrências da vida se destacam em dias de determinadas na senda de todos. As tribulações em família. A gente tem obstáculo no trabalho, não tem? A gente tem as enfermidades de longo curso, os desgostos domésticos, o momento de erro, o tempo de crise, os impetos profissionais, a incompreensão de pessoas queridas. Gente, incompreensão de pessoas queridas dá uma dor na gente, não dá? Quando a gente não é compreendido, quando de repente a gente faz alguma coisa que a pessoa entende de uma outra forma, a mágoa que gera, você tem tanto amor por aquela pessoa, tanto carinho, e de repente você é incompreendido por ela. Se você tem tanto amor, se você tem tanto carinho, perdoa. Mas dói, A ingratidão dói, ainda dói. Os dias de reconforto, as horas de êxito nas realizações laboriosas esperadas,
os sofrimentos ocultos, os parentes difíceis. Toda vez que eu encontro uma pessoa, um parente difícil, eu fico pensando, essa pessoa deve falar assim, como Guaraci é difícil, meu Deus. Não é? Porque é uma relação de troca. Se eu acho a Cristina difícil, provavelmente ela deve me achar difícil também, porque se há uma rusga, se há um desentendimento, se há um problema que a gente não consegue superar, aí a gente vê problema de pai com filho, de filho com pai, de mãe com filho. E uma coisa que eu acho muito engraçado, que eu sempre falo isso, né? Você escolhe uma pessoa para casar, para viver a vida junto, e depois você começa a reclamar dessa pessoa. Olha que a opção foi sua, né? Graças a Deus, né? Quem não consegue hoje, existe a facilidade da separação, né? Mas, enquanto espíritas, a gente lembra uma coisa: juntou, deu problema, não conseguiu resolver nessa, você pode ter certeza, vai ter que resgatar de alguma forma, né? Então, a gente cria vínculos, né? Quem cativa, seja bons ou maus, vai de alguma forma ter que mais na frente reparar isso. Então, gente, vamos ser espertos nos relacionamentos, vamos tolerar, vamos perdoar, até no momento que não nos agrida, até no momento que não nos interfira, vamos sempre usar o perdão, sempre o perdão, em todas as relações. E aí vai, né, as versões gratuitas, que a gente sabe que não são bem gratuitas assim, né? Os companheiros problemas, os prejuízos e consequências graves, os negócios infelizes, as épocas de solidão. Então, o André Luiz, ele vai elencar aqui uma série de dores do nosso dia a dia, que muitas das vezes vai o quê? Nos afastar de nós mesmos, que muitas das vezes vai nos colocar o quê? Distante do que nós somos e do que nós queremos. É bom que a gente leia uma página como essa para chamar a nossa atenção, que ninguém aqui está livre de problema, ninguém aqui está livre de dúvidas, ninguém aqui está livre de sofrimento, e o problema, o sofrimento vai acontecer, vai chegar, a dor vai chegar, a angústia, né? O negócio infeliz, o prejuízo que a gente vai ter, companheiros problemas, problema no trabalho, problema em casa, a crise chega. Nós estamos passando por uma pandemia. Quantas pessoas surtaram por causa da pandemia, mesmo que não tenham adquirido o vírus, não é? Quantas pessoas ficaram, né, perturbadas com essa situação? Então o problema chega. E o que a gente vai fazer com esse problema? A gente tem que enfrentá-lo com inteligência, com raciocínio, e sempre com o quê, gente? Com amor, com a fé, na certeza de que tudo passa, com a certeza de que somos imortais e que nada é por acaso. Ele termina a última frase seguinte: e as sombras da tempestade, quando a tempestade nos domina o ambiente, de tudo isso a divina providência toma o conhecimento preciso, através dos mensageiros que a representam, junto de nós. Mas, em verdade, aquilo que ao plano superior interessa saber é o nosso tipo de reação. Como nós estamos reagindo a tudo isso? A tudo que ele elencou. Qual é a nossa reação? Não é? Diante disso ou daquilo que nos sucede. Isso está num livro novo, né, do André Luiz, que eles compilaram pelo Chico, do livro chamado Endereço da Paz. A Joana de Ângeles tem um livro chamado Atitude Renovada. Conhece, Luiz? E nesse livro, Atitude Renovada, bem no iniciozinho do livro, ela fala sobre a parábola do festim. E ela, de uma certa forma, sempre de uma certa forma chamando nossa atenção, ela fala assim, o tema é convidados. Aí, auto-eleger-se para ser escolhido em face da autodoação pela lei de progresso. Nós nos auto-elegemos, nós escolhemos, não é? Em que classe de convidados nós nos encontramos? Que convidados nós estamos naquela parábola que a gente leu? Aqueles que foram para o campo, aqueles que foram para os seus negócios, aqueles que burlaram, foram para a festa de alguma forma e não estavam preparados para entrar? Como nós estamos? A Joana deixa isso bem claro, em que classe de convidados te encontra? E ela fala assim, reflexiona e decide, porque o banquete de núpcias já começou. Cuida de renovar as tuas atitudes.
Gente, a Joana é sempre muito precisa, muito cirúrgica, e ela é de uma linguagem muito fácil nesse texto. Cuida de renovar as suas atitudes. Como estão as nossas atitudes? Como está o nosso dia a dia? Como eu venho reagindo, como o André Luiz falou, aos problemas que nos chegam? Como eu reajo à crítica injusta ou à crítica justa? Uma das piores tarefas que existe para o gestor é dar feedback, porque a pessoa fica com raiva de você, ele não entende que aquilo é um feedback e ele retruca, não é para virar uma discussão e acaba virando. Troca de lugar. É muito difícil ser apontado, alguém apontar para a gente os nossos problemas. Principalmente quando ele está falando verdade. Dói. Machuca. Quando alguém te expõe e te revela, aí você parar para pensar, realmente isso é verdade, eu sou assim. E a gente não tem como fugir, porque eu posso sair de perto do meu amigo que me deu feedback, mas a alegação, o questionamento, ou a revelação que ele te traz, te acompanha. É como o mal que você faz. O mal fica preso a você por muito tempo. Um ato errado que a gente faz, quando a nossa consciência cobra, aquilo fica te martelando. E muitas das vezes, a gente fica escravo daquele erro, esquecendo do que o Cristo falou. A cada mal tem o seu dia, recomeça. Não nos prendamos a coisas ruins que nós já passamos. Já passou. Não adianta. Nós somos sim os convidados da última hora. Nós estamos aqui como espíritas que já errou muito no passado, né? Que já viveu num momento de muita tristeza, mas que hoje nós somos os escolhidos do Cristo. Nós somos aquelas pessoas que receberam o convite e que estamos nas festas. Cuida de renovar as nossas atitudes. Isso que é o grande chamamento para a gente. Gente, vamos despertar, vamos aproveitar a oportunidade que a gente está tendo, vamos agradecer por tudo que tem nos acontecido, por sermos cristãos, por sermos espíritas, por sermos amigos, por sermos irmãos, por acreditarmos de que a gente faz o que a gente pode. E cada vez que a gente descobre que a gente faz o que a gente pode, a gente descobre que a gente pode mais. Sempre podemos mais. Mesmo que no início seja difícil, mesmo que doa, mesmo que aquilo nos faça, muitas das vezes, a pensar em desistir, sigamos em frente, porque o caminho está à nossa frente, o mundo está em transição, vamos nos regenerar, vamos buscar sim a nossa com responsabilidade, com muito acerto e com precisão, a melhor direção que a gente tem que tomar. Vamos buscar na certeza do Mestre Jesus, na certeza do dever cumprido, que nós nunca estamos só, que o Cristo sempre está conosco e nós estamos no caminho do bem. Sejamos felizes, possamos ter a consciência tranquila do dever cumprido, a certeza de que nós somos amigos, irmãos, companheiros e estamos sempre pensando no bem. Que Deus possa nos abençoar e muito obrigado.